A Casa Sem Fim. Deixe-me começar dizendo como eu conheci a Casa Sem Fim. Tudo começou com meu amigo Pedro. Ele era um garoto perdido. Desistiu da faculdade para sustentar seus vícios e nunca arrumou um emprego fixo. Nós conversávamos online às vezes, mas teve um tempo que ele sumiu por 2 semanas. Eu nunca fiquei muito preocupado. Não me importava tanto assim com ele. Eu sabia que um dia ele se perderia de vez. Mas de repente ele apareceu online no Skype e antes mesmo que eu pudesse abrir a conversa ele já havia me mandado uma mensagem dizendo: Davi, a gente tem que conversar, cara. Foi quando ele me disse sobre a Casa Sem Fim. Mais um caso de uma casa mal assombrada com alguma lenda urbana por trás. Na hora eu não dei muita importância, mas quando ele me disse que quem chegasse ao final ganharia R$500, a casa começou a me soar bastante interessante. Segundo ele, seriam 9 cômodos no total, e aparentemente ninguém nunca havia conseguido chegar no final. A casa estava localizada fora da cidade, a aproximadamente 7 km da minha, e apesar dos insistentes avisos para que eu não fosse até lá, R$500 para entrar e sair de uma casa que supostamente era mal assombrada me soava mais como grana de graça do que como perigo. Ele havia me dito que eu não ia aguentar, que era demais para qualquer um. Não era normal, mas para um viciado ele me parecia bastante controlado. Decidi que iria lá na noite seguinte da nossa chamada, e foi isso que aconteceu. Cheguei na casa por volta das 10h30 da noite. A casa nem era tão grande assim, mas ainda assim eu senti alguma coisa estranha naquele lugar. Como se algo que não deveria existir estivesse ali, rindo da sua cara e se exibindo para o mundo. Me dirigi para a entrada. Havia uma escada que levava para uma porta dupla. Meu coração parecia querer sair do peito. Quando eu terminei de subir, levei minha mão à maçaneta, mas hesitei por alguns segundos, encarando aquela porta e ouvindo apenas o silêncio dos meus próprios pensamentos. Abri a porta e logo todo o meu receio caiu por chão. A recepção era como de uma velha pousada. No balcão havia um pequeno bilhete onde deveria haver algum funcionário. Nele se lia: Quarto 1 à direita, mais 8 a seguir. Alcance o final e você vence. Logo abaixo se lia em negrito: recompensa R$500. Dei um leve riso e me dirigi para a primeira porta. Passei por um pequeno corredor de pouco mais de 2 metros e no seu fundo lá estava ela. A porta número 1. Não havia nada demais nela além de um número 1 cravado na madeira. Abri a porta sem hesitação dessa vez e não me surpreendi muito com a decoração do primeiro quarto. Era como o campus da faculdade nas festas de Halloween. Fantasmas de lençol, morcegos de plástico, dentre outras decorações clássicas todas espalhadas pelos 4 cantos da sala. Logo à minha frente já podia ver a segunda porta, então sem dar muita importância para o resto, me dirigi para ela. Entrando no quarto, fui recebido por uma névoa branca e um forte cheiro de incenso. O quarto tinha uma luz negra, o que dificultava ainda mais a visão. Havia uma música macabra tocando em algum canto, embora eu não conseguisse enxergar nenhuma caixa de som. Mas eu percebi que a terceira porta estava logo ali na frente, assim como no quarto anterior. Os enfeites de Halloween estavam um pouco mais aprimorados neste quarto. Alguns esqueletos de plástico, bonecas que pareciam bruxas. Tive um leve arrepio na espinha, mas logo passou. Era apenas uma casa e uma decoração de Halloween. Aqueles R$500 seriam fáceis demais. Para minha surpresa, o quarto 3 não havia nada demais. Era apenas uma sala quadrada, com uma lâmpada um pouco fraca no teto e logo abaixo da mesma uma cadeira. Mas havia algo de diferente. Ao contrário dos outros quartos, as paredes desse quarto estavam todas cobertas por cortinas vermelhas de veludo. E a temperatura nesse quarto deveria beirar o abaixo de 0.
A luz tremulava no teto. Foi então que eu percebi. Não havia porta naquele quarto. Eu não conseguia me mexer. Eu estava paralisado. Parecia que alguma entidade segurava meu corpo. Mas o pior não era isso. Havia uma sombra na cadeira, como se alguém estivesse sentado nela. Eu não podia enxergar ninguém, mas eu sentia que estava olhando para mim. Juntei todas as minhas forças e consegui piscar meus olhos. Quando eles se abriram de novo, o quarto estava mudado. As paredes eram como a dos outros quartos. A cadeira ainda estava lá e a luz funcionava perfeitamente. Então eu não consegui ver nenhuma outra sombra além da própria cadeira. E lá no fundo havia uma pequena porta, com o número 4 talhado na madeira. Me dirigi para ela e fiquei estático. Eu não queria abrir aquela porta. Mas eu senti. Havia alguma coisa atrás de mim. Aquela mesma coisa que me observava de dentro das sombras. Ela estava atrás de mim. Eu abri a porta o mais rápido que pude e quando entrei meu corpo ficou mais leve. Leve até demais. Assim que fechei a porta atrás de mim, eu pensei ter ficado cego. Não havia iluminação naquele quarto. Eu nunca tive medo do escuro, mas aquele quarto parecia a morte viva. Eu não vi um palmo à minha frente e praticamente mal conseguia sentir o meu corpo. Foi aí que eu me dei conta de uma coisa. Além da escuridão, havia algo que sem sombra de dúvidas era o mais perturbador. O silêncio. Eu não conseguia ouvir absolutamente nada naquele cômodo. A minha respiração, o ranger dos meus dentes, os passos em falso que eu dava no escuro. Absolutamente nada. Eu tentei berrar para ver se algo acontecia, para ver se alguma vida entrava naquela escuridão, mas nada soou. Tentei manter a calma e focar em encontrar uma nova porta, mas parecia que quanto mais eu andava naquele quarto, mais eu me perdia na escuridão. Aquele quarto parecia infinito, como se eu estivesse andando pelo limbo, ou até mesmo por um universo inteiro de vazio. Acreditei ter andado por horas sem fim, quando todo o silêncio foi cortado por um som. O estranho som de um zumbido, como de uma caixa de som que não toca nada. Me virei para trás e vi o que parecia ser a visão do paraíso. Havia uma luz de uma fresta, provavelmente de uma porta. Apesar de eu conseguir ver a luz através do buraco, ela não parecia adentrar a sala. E por mais que descobrir aquela porta tenha sido algo aliviador, o som daquele zumbido me aterrorizava. Eu me vi num impasse. Me perder para sempre na escuridão ou me dirigir para aquele som infernal. Foi quando de repente eu senti alguma coisa respirando atrás de mim. Era como se essa coisa estivesse a menos de 2 dedos dos meus ouvidos. Sua respiração era gelada, pouco espaçada e ofegante. Com medo do que diabos poderia ser aquilo, eu corri feito um lunático para a porta. O zumbido de repente me parecia nada mais do que uma memória de uma época esquecida. Corri para a porta e conforme eu corria eu podia sentir que algo começava a tocar meu corpo. Não me segurava, mas começava a me envolver. Alguma coisa sórdia, mas que ao mesmo tempo não parecia existir. Mas eu só conseguia sentir o nojo daquilo. Corri como se minha vida dependesse disso, e talvez ela realmente dependesse. Cheguei na porta e abri jogando todo o peso de meu corpo em cima dela. Caí do outro lado da porta e quando toquei o chão finalmente pude sentir alguma coisa. Mesmo a dor me parecia uma bênção naquele momento. Eu podia ouvir minha respiração ofegante, sentir meu cabelo arrepiado. Deus, eu podia sentir o sangue correndo pelas minhas veias. Eu podia sentir que estava vivo. Me levantei aos poucos e me surpreendi com a decoração do novo quarto. Não era uma sala ou um poço bizarro de escuridão. Era uma floresta. Uma floresta densa e aparentemente gigante, pois eu não conseguia ver as paredes em minha volta. Apesar de estranho, perto do último quarto daquela floresta me parecia um jardim do Éden. Conforme eu andava, os sons daquela floresta pareciam próximos demais e ao mesmo tempo muito distantes. Apesar do barulho de pássaros e até mesmo alguns pequenos animais, eu não podia ver absolutamente nada além de árvores e mais árvores.
Aquela floresta parecia tão infinita quanto a escuridão do quarto 4. Tentei olhar para o teto para ver se realmente ainda estava dentro da casa, mas a copa das árvores era muito densa. Continuei andando por alguns minutos quando de repente senti um mosquito picando meu braço. O espantei e continuei a caminhar por mais alguns minutos, mas logo depois senti que mais de um mosquito começava a picar meu corpo e zunir em volta de mim. Eu me agitava freneticamente tentando afastá-los, mas parecia que quanto mais eu me mexia, mais mosquitos apareciam. Era como se eles tomassem conta de toda a minha pele e entrassem pelos meus ouvidos, minhas narinas, Deus, até pelos meus olhos. Mas apesar da sensação insuportável deles sugando o meu sangue, eu não conseguia ver um mosquito sequer. Me joguei no chão e comecei a rolar, mas eles não iam embora. A dor era insuportável. Comecei a rastejar para tentar fugir, mas era em vão. Rastejei e me joguei contra as árvores, mas os mosquitos não iam embora. Foi naquele momento. Naquele momento eu sabia que tinha ficado louco. Eles não existiam, mas ao mesmo tempo eu os sentia como se fizessem parte de mim. Foi quando eu ouvi. De novo, lá estava ele. Aquele zumbido que havia me tirado de um inferno para o outro. O barulho dos mosquitos diminuía, assim como sua presença física, conforme o zumbido aumentava. Me dirigi na direção daquele som. E quando ele já parecia dominar o quarto todo, me vi de frente para uma porta, tomada por musgos e líquens. Nela havia um número 6 gravado precariamente, com algumas vinhas. Na verdade, eu não sabia dizer se aquilo lá realmente era um número ou se eram apenas plantas crescendo na porta. E minha mente já fragilizada me fazia acreditar que aquilo era um número. Não me importava mais. Os insetos tinham ido embora. E isso era tudo que importava. Ao entrar no 6º cômodo, eu levei um susto. Estava exatamente na mesma sala com aquela cadeira e com a luz iluminando e projetando sombras no quarto. Não estava assustado, mas notei novamente que não haviam portas no quarto. Não. Não haviam portas no quarto. Me virei para trás de onde eu havia vindo e não havia porta alguma ali. Comecei a suar frio. Eu sabia que a porta tinha que estar ali. Ela tinha que estar ali. Eu tinha acabado de sair dela, caramba. Comecei a tatear a parede para ver se sentia algo atrás dela, mas ela era sólida como concreto. Eu comecei a arranhar a parede como um lunático. Sangue escorria das minhas mãos conforme eu arranhava, mas eu não me importava com a dor. Ficar sozinho naquele quarto sem saída seria pior que todo o resto. Eu arranhei até minhas unhas se quebrarem, mas fui interrompido por uma voz. Tá tudo bem? Travei por um momento. Arregalando os olhos, eu não acreditava no que meus ouvidos acabaram de escutar. Havia mais alguém ali. Virei lentamente o meu rosto. E ali estava ela. Uma garotinha. Não devia ter mais de 8 anos. Cabelos loiros presos em 2 chiquinhas. Ela usava um vestidinho rosa que ia até seus joelhos. Parecia inocente de longe. E em sua boca ela abriu um leve sorriso. Mas quando eu olhei em seus olhos foi que eu vi. Não era só uma garota. Era alguma coisa a mais. Alguma espécie de criatura tirada de algum livro de terror. Um monstro com pernas de bode, garras e boca de lobo, e olhos de gato, com 2 longos chifres saindo de sua testa. A criatura me encarava e parecia que ela lia minha alma. Mas toda vez que eu encarava a criatura, eu me deparava novamente com a criança. E quando eu reparava na criança, eu via a criatura. Ela se aproximou de mim bem aos poucos. E quando já estava bem perto, ela disse numa voz que ao mesmo tempo era doce e macabra. Davi, você deveria ter ouvido. Davi, Ela repetia essa frase. você deveria ter ouvido. Repetia e repetia. Davi, Repetia ela infinitas vezes dentro de minha cabeça. Davi, Mas suas bocas não você se mexiam deveria ter mais. ouvido. Era como se a voz apenas ecoasse na minha Você mente. deveria ter ouvido. No meio de sua fala, aquela coisa começou a gargalhar, rindo da minha cara e do meu infortúnio. Corri para o outro canto do quarto, rezando para que a porta estivesse ali. Mas não estava. Soquei as paredes desesperado, mas nada acontecia. Me virei.
Foi quando eu notei um pequeno pedaço de giz jogado na cadeira. Por puro instinto eu corri e peguei o giz. Me dirigi na direção da parede oposta e desenhei o número 7 na parede. Foi quando de repente eu senti aquela respiração de novo. Pesada, fria e úmida, mas ofegante. Do lado da minha orelha. Eu sabia que era aquela criatura. E que ela iria devorar a minha alma. Eu fechei os olhos por um segundo e quando eu os abri novamente, eu já estava de frente para a porta número 7. Quando me virei de costas, eu me vi do lado de fora. Literalmente do lado de fora. Eu não conseguia acreditar. Era um corredor curto que na direita levava para a porta de entrada da casa e para a esquerda eu sabia que seria a recepção. E logo à minha frente eu podia ver a porta número 1. Eu estava fora. Eu venci a casa sem fim. Eu quis chorar de alegria, mas nada aconteceu. Eu apenas saí correndo pela porta de entrada e corri para o meu carro. Dei partida e dirigi o mais rápido que pude para a minha casa. Quando cheguei em casa senti alguma coisa estranha. Algo parecia errado, mas eu não sabia dizer o que era. Ignorei tudo isso. Eu só queria entrar e tomar um banho. Entrando na casa me dei de cara com meu gato Comidinha. Me aproximei para fazer um carinho nele, mas ele sibilou para mim e arranhou minha mão. Recuei assustado. Ele nunca havia feito algo assim. Mas ignorei. Ele era só um gato velho. Subi as escadas e fui direto para o banheiro e me aprontei para o que eu esperava que seria uma longa noite de insônia. Depois do meu banho fui direto para o meu quarto. Estava cansado demais para fazer qualquer outra coisa. E quando entrei, a imagem que eu vi ficaria gravada para sempre em minha mente. Eram os meus pais. Eles estavam deitados na minha cama, nus e cobertos de sangue, seus membros separados do corpo e colocados aos lados de seus corpos, suas cabeças enfiadas dentro de seus peitos, me encaravam com um sorriso enorme estampado no rosto, como se estivessem felizes em me ver, seus olhos bem abertos, como se as pálpebras tivessem sido arrancadas. Eu vomitei ali mesmo e comecei a soluçar. Foi quando eu reparei em uma porta que nunca existiu ali. E nela havia um enorme número 8, pintado com sangue. Eu ainda estava na casa. De alguma forma, eu estava no meu quarto
E ao mesmo tempo eu ainda estava na sala 7. Quando me dei conta disso, eu pude ouvir as risadas dos meus pais, saindo daquelas cabeças sorridentes. Aquele universo de loucura parecia não acabar. Eu não sabia se seria melhor morrer ali ou ter de enfrentar o que quer que estivesse por trás daquela porta. Eu não queria passar por isso. Eu não aguentaria mais. Eu não conseguiria mais. As risadas estavam ensurdecedoras. Quando eu corri. Eu corri para a porta número 8 e entrei sem hesitar, fechando ela atrás de mim. Quando eu já estava lá dentro, eu chorei de desespero e não acreditava que aquele pesadelo poderia um dia acabar. Quando me virei, me deparei novamente com aquele mesmo quarto, aquela mesma luz e aquela mesma maldita cadeira. Mas desta vez eu vi alguém sentado nela. Alguém que só depois de alguns segundos de descrença eu consegui aceitar que era Davi Williams. Aquela pessoa era eu. Não. Ela não era alguém parecida comigo. Ele estava sentado, abraçando os joelhos e balançando na cadeira, dizendo: por favor, não faça isso. Por favor, não me machuque. O quê? Não. Eu disse. Não me machuque, não. O que? Não me machuque, não. Não. O que é você? Não me machuque. Eu não vou te machucar. Sim. Você vai. Ele soluçava. Você vai me machucar. E eu não quero que você faça isso. O que é você? Eu me aproximei daquela coisa que supostamente era eu mesmo. Ela balbuciava, mais alto conforme eu me aproximava, e parecia completamente transtornada. Você vai me machucar. Vai. Se você quiser sair daqui, você vai ter que me machucar. Eu não vou te machucar. Por que você está dizendo isso? Foi aí que eu vi. Aquela figura se vestia exatamente como eu. Mas em seu casaco havia bordado um pequeno número 9 no meio do peito. Você vai. Por favor, não. Não. Você vai me machucar. Você vai. Meus olhos não desviavam daquele número 9 conforme ele falava. Vai me machucar, não. Até que um pequeno brilho refletiu em meu olho. Não. E eu vi que logo embaixo da cadeira havia uma faca que refletia a luz da lâmpada. E ao lado da faca havia um pequeno papel. E nele eu conseguia ler o que estava escrito. Para Davi, da gerência. Ele continuava balbuciando. E eu não queria fazer aquilo. Mas eu precisava. Eu não podia ficar ali preso naquela casa para sempre. Eu me abaixei para pegar a faca. Mas antes que eu conseguisse encostar no cabo, aquela coisa segurou meu braço. E olhando nos meus olhos, ele disse: Davi? O que você pensa que está fazendo, Davi? Eu empurrei seu corpo para trás, fazendo cair.
e gritei para os 4 cantos da casa: eu vou sair daqui! Eu peguei a faca e quando me preparei para atacar, fiquei paralisado com a imagem de ver a mim mesmo de pé na minha frente, me encarando com um sorriso no rosto. A luz não chegava em meus olhos. Eu só conseguia ver aquele sorriso de orelha a orelha, enquanto aquela coisa ria. Mas eu sabia que ela me encarava de volta. Foi então que eu reparei. Na mão daquela coisa havia uma faca exatamente igual à minha. Então ele disse: agora eu vou te machucar. Ele se jogou pra cima de mim antes que ele conseguisse desferir algum golpe. Eu me empalei com a minha faca. A faca acertou bem no meio do número 9 bordado em seu peito. O sangue começou a manchar o casaco e eu senti a vida se esvaindo daquela coisa grotesca. Eu entrei em desespero. Me encolhi num dos 4 cantos do quarto e comecei a chorar. Chorei por horas a fio. E quando eu já não via mais água em meu corpo, acredito que caí no sono. Um sono sem rumo. Parecia mais que o meu corpo havia desligado do que realmente eu estava dormindo. Quando eu acordei, eu abri os olhos. Eu estava de pé novamente no primeiro quarto, com aquela mesma decoração de Halloween tosca e com uma pequena porta na minha frente. Andei na direção da mesma sem hesitar. Cheguei na porta e nela vi o número 9 talhado na madeira. Abri a porta e quando saí, eu estava novamente na recepção, de frente para a porta por onde eu entrei. E logo à minha esquerda estava aquele mesmo balcão vazio. Pela janela eu pude perceber que o dia já havia amanhecido. E notei também um envelope no balcão, no mesmo lugar onde antes eu havia lido as regras sobre aquela casa. Nele estava escrito: para David. Parabéns. Você chegou ao final da Casa Sem Fim. Por favor, aceite esse prêmio como um símbolo de sua grande conquista, de sua eterna gerência. Dentro do envelope haviam 5 notas de R$100. Neste mesmo momento eu comecei a rir. Eu não conseguia parar de rir. Ri enquanto me dirigia para o carro. E no caminho para casa. Eu ri enquanto eu estacionava. E quando eu me dirigi para a entrada. E eu ri quando eu vi que na porta de entrada havia um pequeno número 10 cravado na madeira.